agora, o Dr. Drauzio Varella vai acabar com preconceitos antigos de quem não sabe o que é hanseníase. O meu pai comprou uns pratos com as beirinhas tudo azul e o meu era verde. Os copos, tudo separado. Eu estudava no colégio de freira, aí que foi a parte mais doída. Sempre eu gostei de estudar e a freira pediu que eu não poderia mais participar da aula. Pediu para sair do colégio por causa da doença? É, por causa da doença. Alzira tinha 14 anos quando recebeu o diagnóstico. Hanseníase, antigamente chamada de lepra. Nos anos 70, ainda garota, ela foi mandada para um leprosário. Naquela época e durante anos, era comum que pessoas com hanseníase fossem isoladas da sociedade. Para a gente seguir adiante nessa reportagem, é fundamental você entender o seguinte: isso é coisa do passado. Nós já sabemos que isso realmente não adianta. E aí chegaram os antibióticos, né? Então hoje você trata uma pessoa. Então a hanseníase você consegue curar. A maioria das pessoas curam com tratamento disponível. A hanseníase é causada por uma bactéria que age nos nervos, principalmente das mãos e dos pés, e provoca lesões na pele com perda de sensibilidade, como se o local estivesse anestesiado. Com o passar dos anos, os nervos sofrem danos mais graves, surgem deformidades e incapacidade física. Quando o diagnóstico é feito nas fases iniciais, o tratamento leva à cura definitiva. A pessoa volta à vida normal, sem sequelas. Hanseníase é uma doença negligenciada, cercada de preconceitos. Atinge principalmente os mais pobres. O país viu uma redução de casos desde 2003, mas nos últimos 2 anos eles aumentaram. O Mato Grosso é o estado com o maior número de registros da doença. Pode parecer notícia ruim, mas na verdade, os casos estão aumentando aqui e em outras partes do país porque há mais doentes que agora recebem o diagnóstico. O SUS tem procurado capacitar médicos e outros profissionais das unidades básicas de saúde para reconhecer e diagnosticar a hanseníase, doença esquecida até pelas faculdades de medicina que pararam de ensinar os alunos. Andréia é médica nesta unidade básica de saúde em Cuiabá. A hanseníase, ela se parece com muita coisa. Tem que pensar, tem que lembrar que ela existe antes de você pensar no sinal dela. Vamos dizer que amanhã nós temos médicos em todas as unidades de saúde, todos eles capacitados. Vai acontecer um aumento significativo no número de casos. E isso deve se manter ao longo do tempo, por anos, 5, 6, 7, 8 anos, para poder começar a cair. Então nós temos um longo caminho pela frente, mesmo que a gente consiga reverter esse processo agora, que é essa dificuldade de diagnóstico na ponta do sistema. Na maioria das vezes, os pacientes vêm com queixas. Durante a consulta, vai juntando os dados e pensando em hanseníase. As reclamações em geral são de dores pelo corpo, perda de força nas mãos e nos pés e manchas na pele. É por elas que Andréia começa o exame. O primeiro teste, sensibilidade à temperatura. A pessoa tem que saber diferenciar o quente do frio. Você pode pegar uma colherinha de café, por exemplo, colocar numa água quente e a outra numa água gelada. A colher vai estar quentinha, a outra vai estar geladinha. De olho fechado, coloca aquela colher morna na mancha e fora da mancha. Ela vai tentar identificar se tem diferença de temperatura ou se ela não sente. O segundo teste, toque. Eu posso pegar um fio dental ou um algodão e fazer suave. Tenho que sentir. Se eu sinto dentro da mancha, é um bom sinal. Se fora da mancha eu sinto mais, dentro da mancha eu sinto menos, já é um indicativo que eu tenho algum problema, já é suspeita. O terceiro, dor. Eu coloco a pontinha da agulha, a gente vai sentir uma dorzinha de picada. E eu faço o verso da agulha. Ela com o olho fechado, ela tem que dizer pra mim se ela sente a dor ou se ela sente só encostar, que são coisas diferentes. Quando você coloca a agulha, a pessoa fala que está encostando, mas ela não sente a dor. Então isso já é um indicativo de que aquela
a região está comprometida. Foi assim que Andréa chegou ao diagnóstico da Jussi. Durante 6 anos, a psicóloga passou por médicos que não conseguiam descobrir a origem das dores fortes pelo corpo. Ela percebeu que eu tinha uma manchinha próxima do tornozelo e ela introduziu uma agulha nessa manchinha. Eu não senti dor. Jussi passou pelo tratamento totalmente gratuito pelo SUS. Senti nada agora? Nada. Acabaram as dores? Nada. Assim, a única coisa foi a sequela que ficou na mão. Na mão, né? Na mão. Mas mínima, né? Mínima. Te atrapalha a vida, essa sequela? Não assim, às vezes, mas nada grave. É fundamental não desistir do tratamento. Ele demora, mas é eficaz se não for interrompido. Os medicamentos acabam com o ciclo de transmissão da hanseníase. A partir do momento que ele toma a primeira dose, eu posso dizer que ele já não transmite mais. A primeira dose ela já diminui de maneira importante a transmissão. Primeira semana já não transmite mais. O problema é quem não foi examinado, não é quem está tratando. Deve ser uma iniciativa de interesse nacional a realização dessa busca ativa por pacientes que possivelmente estejam contaminados e nesse momento pode até estar transmitindo a doença, mas sequer sabem que estão contaminados. A transmissão da hanseníase acontece pelo ar. Quando você entra em contato com a bactéria, as defesas do organismo dão conta de eliminá-la. É preciso repetir esse contato por muitos meses ou até anos para que ela consiga se instalar no corpo. A transmissão ela ocorre de pessoa para pessoa. Mas o que acontece? Você tem uma parte genética importante, né? Quer dizer, você tem que ter suscetibilidade